Viajar pelo espaço é uma das maiores ambições da humanidade. Desde os primeiros olhares para o céu, sempre imaginamos que existiam outros mundos e estrelas esperando para serem alcançados. A ideia de atravessar o cosmos não é apenas um sonho distante, mas um objetivo que combina ciência, tecnologia e imaginação. O espaço, no entanto, não é um ambiente simples. Existe radiação, ausência de gravidade e distâncias tão grandes que parecem impossíveis de superar. Mas esses obstáculos são exatamente o que motiva cientistas e engenheiros a buscar novas soluções para explorar além da Terra. E o fascínio está justamente nisso. Viajar pelo espaço significa testemunhar de perto planetas gigantes, luas congeladas, oceanos escondidos e fenômenos que nunca poderíamos ver daqui. Cada missão não é apenas um deslocamento, mas uma chance de conhecer a diversidade impressionante do universo. Mas por que insistir em algo tão complicado? A resposta está no futuro da humanidade. Permanecer apenas na Terra é apostar todas as fichas em um único planeta, sujeito a catástrofes naturais, mudanças climáticas e até ameaças cósmicas. Colonizar outros mundos seria uma forma de garantir a sobrevivência da nossa espécie, além de abrir novos horizontes para ciência, cultura e recursos. Para alcançar esse futuro, pesquisadores estudam diferentes formas de propulsão: motores nucleares, motores de íons, velas solares e até conceitos teóricos como o motor de Alcubierre, que propõe dobrar o espaço ao redor da nave. Muitos desses projetos ainda estão longe de se tornar realidade, mas são eles que abrem caminho para as próximas gerações. Explorar o espaço significa misturar ciência e inovação com curiosidade e determinação. Não se trata apenas de foguetes, mas de criar caminhos para colonizar Marte, visitar Próxima Centauri e, um dia, viver em planetas totalmente diferentes da Terra. E para começar, conheceremos algumas tecnologias que podem finalmente tornar a viagem espacial realidade, como o motor de Alcubierre, um dispositivo bizarro que basicamente dobra o espaço ao seu redor para percorrer grandes distâncias pelo cosmos. Após isso, iniciaremos a nossa jornada pelo universo, e nosso primeiro destino está aqui mesmo, no Sistema Solar, Marte. Colonizar o planeta vermelho é um dos maiores desafios já propostos pela humanidade. Com a Starship e a visão ousada de Elon Musk, veremos como uma frota de naves pode transformar esse mundo árido em um novo lar para os primeiros pioneiros. Depois vamos olhar ainda mais longe, para além do Sistema Solar. A viagem até Próxima Centauri parece inalcançável, mas projetos como o Breakthrough Starshot mostram que talvez seja possível chegar lá em apenas algumas décadas. Usando a fantástica tecnologia de velas solares, com a ajuda de lasers disparados da Terra, isso pode se tornar realidade. E para finalizar nossa jornada, finalmente chegamos em Próxima Centauri B. Aqui imaginaremos os primeiros 10.000 dias de uma colônia humana vivendo nesse mundo alienígena. Um lugar estranho, travado por maré, com um lado em chamas e o outro em noite eterna. Como seria construir uma colônia humana nesse ambiente extremo? Que desafios físicos, emocionais e culturais moldariam o futuro de uma sociedade tão distante da Terra? Meu nome é Pedro. Se prepare para viajar alguns anos-luz pelo misterioso e incrível universo. O céu estrelado sempre atraiu as pessoas com sua beleza hipnotizante. Trilhões de outros mundos espreitam em suas profundezas, que neste momento estão completamente inacessíveis para nós. Mesmo que sondas tenham visitado todo tipo de lugar ao redor do Sistema Solar,
ainda não são capazes de atravessar o abismo interestelar. Viajar pelo espaço interestelar é um dos desafios mais audaciosos da humanidade, uma jornada repleta de dificuldades e obstáculos inimagináveis que desafiam os limites da nossa compreensão e engenhosidade. Enquanto a ideia de explorar as estrelas desperta a imaginação e inspira a curiosidade humana, a realização prática de uma viagem desse tipo está repleta de desafios complexos que requerem soluções inovadoras e tecnologias avançadas. Além disso, não é tão fácil assim viajar pelo vácuo do espaço, e os perigos do ambiente interestelar são abundantes. Radiações cósmicas intensas representam uma ameaça significativa à saúde humana, exigindo medidas de proteção robustas e avançadas para garantir a segurança da tripulação. Impactos potenciais com poeira cósmica, micrometeoritos e detritos espaciais apresentam riscos substanciais para a integridade e a segurança dos viajantes. A necessidade de desenvolver sistemas de defesa eficazes contra esses perigos é essencial para garantir o sucesso de qualquer missão interestelar. Mas apesar de todas essas dificuldades, é uma em especial que faz cientistas e pesquisadores quebrarem a cabeça: a peça-chave para a tão sonhada viagem interestelar, a espaçonave. Para darmos esse passo em direção a outras estrelas, precisamos de um novo motor espacial de nova geração, poderoso e durável, capaz de superar a gravidade do Sol e permanecer totalmente operacional durante todos os longos anos que a jornada interestelar levará. Até recentemente, tais tecnologias pareciam mais ficção científica, mas novas descobertas as aproximam um pouco mais da realidade. Não é segredo que as distâncias no universo são de enlouquecer a mente. Mesmo com os melhores motores modernos, uma viagem à Lua levaria várias semanas e mais de 6 meses para chegar a Marte pela trajetória mais otimizada. Se pensarmos nas lendárias Voyagers, após 45 anos viajando pelo espaço, elas conseguiram sair apenas da parte interna do Sistema Solar, destinadas a passar vários milênios flutuando pelo disco disperso e pela hipotética nuvem de Oort. A espaçonave mais rápida no momento é a sonda solar Parker, cuja velocidade atingiu um recorde de 690 mil km por hora. No entanto, isso só acontecerá devido à irresistível gravidade do Sol, que aprisionará a sonda e nunca mais permitirá que ela deixe os arredores de nossa estrela. E assim, a Solar Parker está fadada a se queimar em sua fotosfera em breve. Aparentemente, os motores químicos a jato, tão difundidos atualmente, esgotaram seu potencial de desenvolvimento e dificilmente são adequados para viagens interestelares. Claro, existem vários conceitos alternativos, como propulsão de pulso nuclear ou células solares, mas a implementação de qualquer um deles é dificultada por uma série de questões que ainda terão que ser resolvidas. É altamente provável que, mais cedo ou mais tarde, a maioria dessas dificuldades seja superada. Mas quando falamos de viagens espaciais de longas distâncias, damos de cara com o primeiro obstáculo, a criação de uma fonte estável e poderosa de energia. Todas as espaçonaves modernas são relativamente pequenas e estão equipadas com fontes de energia confiáveis, mas de baixa potência. Por exemplo, sondas de pesquisa autônomas geralmente são alimentadas por baterias de isótopos, que inevitavelmente se degradam com o tempo. Se revisitarmos as viagens lendárias, veremos que quase todos os seus sistemas foram desligados há muito tempo, e essas espaçonaves estão se movendo por inércia há muitos anos. A Estação Espacial Internacional e outras estações espaciais em órbita combinam painéis solares e geradores termoelétricos de radioisótopos, mas a maior parte de sua energia é consumida pelos sistemas de suporte à vida e os propulsores servem apenas para ajustar a órbita. Mas no caso de uma missão a um exoplaneta ou estrela, uma espaçonave precisaria de muito mais energia.
enquanto 99% do caminho para outra estrela inevitavelmente passa pelo espaço interestelar, desprovido de fontes óbvias de energia, até a radiação das estrelas mais brilhantes é perceptivelmente mais fraca aqui e se dissipa nas vastas extensões do espaço. Portanto, para viajar para outros mundos, precisamos de uma fonte de energia autônoma, poderosa e de preferência inesgotável. Para descobrir um potencial caminho para resolver este problema, precisamos dar uma olhada mais de perto na estrutura do universo. É lá que uma série de processos físicos surpreendentes podem ser observados e que podem conter a chave para os segredos das estrelas. Mas para isso, precisamos fazer um pequeno desvio. Em 2017, um esforço colaborativo de cientistas resultou em um dispositivo incrível que, à primeira vista, viola as leis fundamentais da física. Um mecanismo microscópico composto por duas placas de silício espaçadas por 100 nanômetros foi capaz de gerar uma pequena quantidade de energia literalmente do nada. Parece que tal fenômeno deveria violar grosseiramente a lei da conservação de energia, um dos princípios fundamentais da composição do universo. No entanto, não é tão simples assim. O incrível dispositivo é baseado no efeito Casimir, descoberto no meio do último século. Simplificando, tudo se resume ao seguinte: se duas placas finas são colocadas no vácuo a uma distância muito pequena uma da outra, elas começarão a se atrair mutuamente. O fenômeno está intimamente relacionado ao princípio da incerteza de Heisenberg, que, segundo esse conceito da mecânica quântica, temos a existência das chamadas flutuações de vácuo de ponto zero. Eu sei, parece complicado. E realmente é. Existem pares de partículas virtuais que constantemente aparecem em qualquer ponto do universo, essencialmente do nada. No entanto, sua vida útil é de apenas 10 elevado à potência de menos 24 segundos, após o qual as partículas desaparecem de volta para o nada e o equilíbrio global é restaurado. Ao mesmo tempo, as partículas virtuais com quaisquer parâmetros são geradas no espaço aberto. Apenas aquelas que têm comprimentos de onda estritamente definidos podem ser geradas entre as placas. Resumindo de forma clara, as partículas externas, mais numerosas, pressionam as placas mais do que as internas. Para ilustrar, a gente pode imaginar que o espaço entre as placas tem uma pressão negativa, como se mais material viesse do vácuo. A tensão mecânica resultante pode ser transformada em corrente elétrica, que é exatamente o que os pesquisadores fizeram. Embora a corrente fosse bem fraca, é o princípio em si que importa, porque dessa forma é possível receber energia praticamente do nada. Até uma fonte de baixa potência de energia inesgotável é de enorme valor prático, como uma fonte de energia para microprocessadores e outros equipamentos de alta precisão, por exemplo. Dessa forma, conseguiríamos garantir que sistemas operacionais vitais de uma espaçonave se mantenham operacionais. Muitos fenômenos físicos interessantes decorrem do efeito Casimir. Um deles, de acordo com os cálculos, sugere que a velocidade da luz no espaço entre as placas deveria exceder o valor padrão de 300 mil quilômetros por segundo, porque não há colisões de fótons com partículas virtuais. Embora a tecnologia moderna ainda não permita que este experimento seja realizado, sua justificação matemática leva a algumas conclusões. Temos, como exemplo, o projeto do hipotético motor superluminal, também conhecido como propulsão de Alcubierre, que foi considerado potencialmente viável por alguns cientistas. Os pesquisadores combinaram as equações da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral, produzindo um raciocínio complexo. Vale mencionar que, de acordo com a teoria quântica de campos, o espaço não tem apenas 3 dimensões, e sim diversas, embora isso só se torne perceptível no nível quântico. Aplicando as equações dessa teoria para calcular o efeito Casimir, os pesquisadores chegaram à conclusão de que é possível controlar suas propriedades com a ajuda de um impacto energético poderoso. Se condensarmos o espaço atrás da hipotética nave estelar
e o tornarmos mais rarefeito à frente, então aparece uma área semelhante à bolha de Alcubierre, fazendo com que a espaçonave seja capaz de se mover em velocidades superiores à da luz. As leis da relatividade não são violadas aqui, porque não é a própria nave que está se movendo, mas o espaço ao seu redor. Por outro lado, desde o início, o principal problema de criar tal bolha é, mais uma vez, a quantidade incrível de energia necessária. Segundo alguns cálculos, um planeta inteiro deve ser convertido em radiação para formar uma esfera capaz de acomodar esse tipo de nave. Se os pesquisadores conseguirem dimensionar os geradores baseados no efeito Casimir para a capacidade necessária, seremos capazes de obter energia em qualquer lugar do universo, literalmente do nada. Mas é importante mencionar que todas as ideias apresentadas são hipotéticas, com a maioria delas ainda sendo impossíveis de serem testadas e falseadas. Claro, ainda há muitos problemas a serem resolvidos para que uma nave estelar seja totalmente operacional, porque, como sabemos, o espaço sideral não é o ambiente mais amigável para os seres humanos. O cosmos é permeado por radiação mortal, que não apenas destrói células de organismos vivos, mas também causa mutações negativas. Escudos espessos de metal ou campos magnéticos com certos parâmetros podem ser usados como proteção contra isso, e ambas as opções têm suas vantagens e desvantagens. Outra ameaça potencial poderia ser colisões acidentais com micrometeoritos e poeira cósmica em altas velocidades. Mesmo um pequeno grão de areia tem uma energia cinética incrível e pode perfurar uma chapa de metal. É óbvio que em uma longa viagem interestelar, as opções de reparo são extremamente limitadas e um buraco no casco pode se mostrar fatal. Além disso, uma longa expedição sem suporte da Terra requer a criação de uma biosfera fechada dentro da nave estelar. Cientistas de diferentes países estão trabalhando nisso no momento, com algumas pesquisas sendo realizadas diretamente no espaço, como as plantas cultivadas a bordo da ISS, tanto para fins científicos quanto para consumo. Além disso, os engenheiros estão desenvolvendo sistemas de reciclagem de resíduos, incluindo resíduos biológicos. No entanto, um ecossistema orbital completo ainda está bem longe de se concretizar. Claro, os problemas que os futuros exploradores podem encontrar não se limitam a estes. Afinal, demos apenas os primeiros passos além do nosso planeta, e muitos detalhes do universo ainda permanecem ocultos para nós. Obviamente, ainda temos que estudar muito os efeitos do espaço no corpo humano, e no futuro, os cientistas certamente encontrarão novos desafios, cujas soluções levarão a novas descobertas. Quem sabe, talvez uma delas nos faça ver o universo sob uma nova perspectiva. Apesar de todas essas dificuldades, o desejo humano de explorar o desconhecido e desvendar os mistérios do universo continua a impulsionar a busca por soluções inovadoras e o avanço das fronteiras da ciência e da tecnologia. À medida que enfrentamos os desafios da viagem interestelar, novas descobertas e avanços tecnológicos nos aguardam, oferecendo a esperança de um futuro em que a exploração interestelar possa se tornar uma realidade tangível e emocionante. Marte, nosso planeta vizinho, é um mundo fascinante e aparentemente algumas pessoas estão querendo morar por lá. Isso parece legal na teoria, mas na prática, estamos falando da proposta mais complicada, perigosa e absurdamente cara de toda a história humana. Imagine construir Roma, lançar a Apollo 11, colocar a Estação Espacial Internacional em órbita e colonizar o continente americano. Tudo isso ao mesmo tempo,
mas a 60 milhões de quilômetros da Terra, em uma rocha congelada, flutuando no espaço sideral. A jornada até Marte transcende a mera exploração. Simboliza um salto crucial para a humanidade, potencialmente desbloqueando alguns dos mistérios do cosmos. Imagine frotas de espaçonaves indo e voltando entre a Terra e Marte, transformando o planeta vermelho em um polo agitado de atividade humana. No entanto, a pergunta que fica é: como transformaremos esse sonho ousado em realidade? Quais tecnologias e estratégias inovadoras pavimentarão o caminho para nosso futuro em Marte e possivelmente além? O fato é que colonizar Marte vai exigir o evento de colaboração mais épico na história dos voos espaciais, com a NASA unindo forças com a SpaceX e Elon Musk, tudo isso para romper o grande filtro, desafiar o paradoxo de Fermi e transformar a humanidade em uma verdadeira espécie multiplanetária. A vida na Terra existe há mais de 3 bilhões de anos, e é apenas agora que a espécie humana conquistou a tecnologia necessária para deixar a Terra e visitar um planeta totalmente novo. Isso nos torna uma geração incrivelmente especial, mas também nos impõe uma responsabilidade incrível. Uma janela se abriu pela primeira vez em 3 bilhões de anos, mas não sabemos por quanto tempo ela permanecerá aberta. Se desperdiçarmos essa oportunidade agora, ela pode nunca mais se repetir. No melhor cenário, a Terra tem mais 1 bilhão de anos como um ambiente habitável e estável. No pior cenário, tudo pode acabar hoje. Portanto, o desejo e a vontade dos seres humanos de explorar o sistema solar e buscar novos mundos é fundamental para a nossa existência. Somos exploradores e sobreviventes, e isso está codificado em nosso DNA. Tudo o que realmente precisamos é do veículo para nos levar até lá. Mas, infelizmente, isso não é tão simples quanto parece. Esse é o princípio básico que levou Elon Musk a fundar a SpaceX há 20 anos atrás. Sabemos que a humanidade pode fornecer a vontade de explorar. A SpaceX só precisa nos fornecer o caminho. Essa ideia agora se manifestou no foguete Starship, o primeiro passo dado com o intuito de enviar pessoas para o espaço profundo. Mas uma pessoa não pode fazer uma jornada assim sem levar nada. Elas precisarão de algumas coisas a bordo, nesse caso em específico, muitas coisas. E colocar massa no espaço requer uma quantidade absurda de energia. Até agora, os foguetes mais poderosos lançados foram o Saturn V da NASA, nos anos 60, e o Space Launch System, lançado pela primeira vez em novembro de 2022. Essas máquinas foram projetadas e construídas com um propósito: enviar seres humanos além da Terra. No entanto, para uma missão a Marte, esses foguetes potentes não serão o suficiente. O Saturn V tinha a capacidade de entregar 50 toneladas à superfície da Lua, massa suficiente para apoiar uma tripulação de 3 astronautas em uma viagem de ida para a Lua, estadia de 1 semana, e para a viagem de volta. Agora, tente imaginar a quantidade de massa necessária para apoiar uma tripulação de 10 astronautas em uma viagem de 2 anos de ida e volta ao planeta Marte. Essa é a razão pela qual o Super Heavy, o primeiro estágio da Starship, já está gerando mais que o dobro do impulso do antigo Saturn V. Isso é um aumento monumental na capacidade do foguete. A SpaceX já quebrou alguns recordes nos testes do seu motor mais novo, a versão 3 do Raptor, o que com certeza empurrará o foguete ainda mais. A empresa já calculava algo em torno de 100 toneladas na superfície de Marte, utilizando a primeira versão do motor Raptor. Com certeza, a capacidade só aumentará conforme a Starship amadurece, talvez algo em torno de 150 toneladas. Isso é muita massa, mas ainda não é suficiente. Se estamos usando uma missão Apollo como referência, então uma missão a Marte, obviamente, vai precisar de mais do que apenas 3 vezes a capacidade de uma missão à Lua,
E esse é o segundo conceito revolucionário por trás da Starship. O grande X da questão quando falamos da Starship é que não é apenas uma questão de potência bruta, é uma questão de quantidade. Entre 1963 e 1973, a NASA construiu 15 foguetes Saturn V e lançou com sucesso 13 deles, transportando um total de 24 astronautas até a Lua. Portanto, o Starship não apenas precisa aumentar drasticamente a potência, mas também precisa aumentar a produção e o volume de voos. Para colonizar Marte, não será enviada apenas uma nave, mas sim uma frota inteira delas. É por isso que a SpaceX tem feito promessas de construir um veículo Starship todos os dias. Isso não é apenas para se exibir, é uma necessidade real para alcançar esse objetivo. Elon Musk mencionou números como ter 1.000 Starships em operação entre a Terra e Marte. Podemos usar como exemplo o ano de 2023, com um total de 211 lançamentos de foguetes no mundo todo, batendo recorde de lançamentos até aquele ano. Então, a frota completa de Starships seria quase 5 vezes o volume global atual, apenas em lançamentos de Starship, cada uma transportando entre 10 a 100 vezes mais massa para a órbita que um foguete convencional. Musk pretende entregar até 1 milhão de toneladas de material a Marte, o que deveria ser suficiente para ter uma pequena cidade humana totalmente autossustentável em outro mundo. No entanto, mesmo a Starship com todo esse potencial incrível, ainda não é suficiente para colonizar Marte. Calma que eu vou explicar. A Starship está tirando o máximo proveito da tecnologia de foguetes disponível hoje. Isso é algo admirável nas empresas de Elon Musk. Elas não ficam paradas esperando a tecnologia perfeita ser inventada. Elas mergulham e fazem o melhor possível com o que têm. Foi assim que a Tesla se estabeleceu em 2008, por exemplo. O problema para o Starship é que a melhor tecnologia de motores de foguete com a qual eles têm para trabalhar é a propulsão química. Para que isso aconteça, é necessário um combustível extremamente inflamável, que após misturado com oxigênio líquido, o faz explodir em alta pressão dentro de uma câmara de combustão. O gás de escape resultante é expelido pela parte de trás do motor através de um bocal, criando a propulsão que move o foguete para cima. Isso tem sido o padrão desde a década de 60, com muitas melhorias ao longo das décadas, é verdade. Mas o potencial de um foguete químico é limitado pela física e, basicamente, já atingimos quase o potencial máximo. Elon Musk afirmou que seu motor Raptor tem uma eficiência de combustão de 99,99%, o que significa um aproveitamento na explosão quase perfeito. A SpaceX pode mexer o quanto quiser nessas mini-bombas químicas, como aumentar a pressão da câmara e etc., mas não desbloquearão um aumento 5 vezes maior na propulsão potencial. As leis do universo simplesmente não permitem isso em um foguete convencional. Em uma missão orbital convencional, isso não seria tão problemático. Mas estamos falando de uma nave de transporte da Terra para Marte, que precisa se mover 5 vezes mais rápido pelo vazio do espaço e chegar ao seu destino em 45 dias, ao invés de 8 meses. Reduzir o tempo de ida e volta para Marte será uma necessidade para qualquer chance legítima de colonizar o planeta. No estado atual, infelizmente, o Starship é muito lento. Aqui é onde a NASA entra em cena, trazendo a peça que falta para esse quebra-cabeça, a chamada propulsão térmica nuclear. Como o nome sugere, um motor de foguete alimentado por energia nuclear. É basicamente assim que a SpaceX conseguirá aumentar a potência da Starship em 5 vezes. Para criar um foguete movido a energia nuclear, é necessário um pequeno reator de fissão que divide os átomos de urânio para liberar energia na forma de calor. Em seguida, para converter esse calor em propulsão, é bombeado hidrogênio líquido diretamente no núcleo do reator. O contato com o calor faz o líquido se expandir violentamente em um gás,
que é então expelido pela parte de trás do motor através de um bocal, criando a propulsão que move o foguete. É meio como uma nave espacial movida a vapor em comparação com um motor de foguete químico. Esse foguete termonuclear deverá fornecer entre 3 a 5 vezes mais eficiência do que o foguete químico. Isso se resume em uma nave que pode viajar mais rápido, transportar mais carga, percorrer distâncias maiores e manobrar pelo espaço muito mais rápido e facilmente do que qualquer veículo que usamos até hoje. Esse tipo de motor é algo que a NASA vem estudando há décadas. Eles até construíram alguns protótipos na década de 1960, mas a tecnologia acabou sendo deixada de lado até agora. Com seu projeto de foguete termonuclear atualizado, chamado Draco, a NASA pretende implantar sua primeira espaçonave nuclear nos próximos 5 anos. Isso é um cronograma ambicioso, e as chances de a NASA realmente desenvolver e construir um veículo totalmente novo em 5 anos são praticamente zero. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, esse motor se tornará realidade, e obviamente o acesso da SpaceX a combustível nuclear, com a finalidade de testar os foguetes, será fortemente regulamentado, o que é uma coisa boa, pois estamos falando de urânio, mas torna o desenvolvimento dessa tecnologia extremamente caro para o setor privado. Portanto, esta será uma das poucas situações em que um órgão governamental é realmente o melhor candidato para o trabalho. Se a NASA traz o motor e a SpaceX traz um veículo, talvez os dois possam realizar uma espécie de parceria para produzir um Starship movido a energia nuclear, o que seria basicamente a nave ideal de transporte da Terra para Marte. E o uso de energia nuclear no espaço profundo vai além dos motores. Ela será incrivelmente útil para alimentar uma potencial estação espacial na órbita de Marte, além de bases no solo. A energia solar não será suficiente, pelo menos não até conseguirmos descobrir como construir fazendas solares gigantes em um planeta alienígena e criar todas as baterias de backup e tudo mais que isso envolveria. Se quisermos energia abundante e confiável em Marte, desde o primeiro dia, então precisaremos de algo como o Kilopower da NASA, que é um reator nuclear modular pequeno, projetado especificamente para ser implantado no espaço. A NASA pretende testar seu primeiro reator de 10 kW na Lua até o final desta década. E eles estão de olho nesta tecnologia para alimentar postos humanos na Lua e em Marte. Além do desenvolvimento de novas tecnologias espaciais, a NASA também vem adiantando a parte logística. Dá uma olhada no projeto Mars Dune Alpha, por exemplo. Um habitat simulado de Marte, construído com tecnologia de impressão 3D e que algum dia poderia ser implantado em Marte. A NASA já realizou sua primeira rodada de testes, colocando 4 pessoas em seu simulador de missão a Marte por um ano inteiro. Esses testes são importantes para verificar como os astronautas vão lidar com o isolamento e o ambiente de uma colônia espacial. Esse é o tipo de pesquisa que precisa ser feita antes de simplesmente lançar pessoas no espaço profundo. Sem mencionar a quantidade massiva de dados e experiência que a NASA traz para a mesa. Eles estudam o planeta vermelho há décadas, desde a composição do solo até a atmosfera. Ninguém sabe mais sobre como pousar em Marte e operar uma missão de longa duração na superfície marciana do que a NASA. Por mais satisfatório que seja imaginar algum bilionário genial indo e colonizando Marte, isso certamente acabaria em desastre. Então a SpaceX precisa da NASA, e por sua vez a NASA precisa da SpaceX. É uma relação simbiótica, e juntos, em um futuro próximo ou distante, eles podem realmente colonizar o planeta Marte. Até agora mantivemos o pé no chão, mas será que é um absurdo já estudarmos algo a mais do que apenas uma viagem e a criação de colônias em Marte? Algo que tornasse a estadia da nossa civilização no planeta vermelho agradável e definitiva? Quem sabe a famosa terraformação de Marte? Marte possui muito dióxido de carbono congelado.
Se aquecermos o planeta, todo o CO2 congelado evaporará, o que tornaria a atmosfera densa. Na verdade, um aquecimento global em Marte, pensando nas necessidades humanas, seria mais do que agradável. Marte está 50% mais distante do Sol do que a Terra, recebendo menos de metade da energia solar. É altamente provável que Marte já tenha possuído oceanos líquidos, isso há bilhões de anos atrás. E é exatamente por isso que existe muita água congelada por lá. E se aquecermos o planeta, poderíamos ter um oceano com cerca de 1 quilômetro de profundidade em 40% da superfície. Resumindo, é muita água. A história geológica de Marte pode desvendar segredos sobre a evolução planetária e as condições necessárias para a vida. E para aquecer o planeta e agilizar o processo de terraformação em Marte, foram sugeridas algumas medidas radicais, eu diria, como Elon Musk, que sugeriu a detonação de armas nucleares em Marte. Mas por que tomar uma medida tão extrema? Quais poderiam ser os benefícios e riscos potenciais do uso da tecnologia nuclear dessa maneira, e como ela se encaixa na visão mais ampla de tornar Marte habitável para a vida humana? O Sol é o exemplo mais claro para nós de como a fusão nuclear é algo poderoso. Então, se quisermos adicionar energia a Marte e, consequentemente, aquecer o planeta vermelho, precisaríamos criar 2 pequenos sóis artificiais, um acima do Polo Norte e outro do Polo Sul do planeta, que aqueceriam os polos o suficiente para que o CO2 congelado se tornasse gás e subisse para a atmosfera. No processo, parte da água também aqueceria, ou seja, teríamos vapor d'água e CO2 na atmosfera marciana. Dessa forma, restaurando a atmosfera do planeta vermelho. Aproveitar o poder da fusão nuclear para criar sóis artificiais é um conceito que parece ter saído da ficção científica, mas essa abordagem poderia realmente alterar o clima marciano, tornando o planeta potencialmente mais habitável para futuros colonizadores. Com tantas ideias inovadoras e extremas em curso, a expectativa por uma missão tripulada a Marte só cresce, e a pergunta que persiste é: quando será que os primeiros humanos colocarão os pés em Marte? A colonização de Marte é vital para a humanidade por várias razões importantes. Primeiramente, é uma espécie de plano B para garantir a sobrevivência da raça humana. Se algo grave acontecer na Terra, como desastres naturais ou ameaças cósmicas, ter uma colônia em Marte oferece uma oportunidade de continuidade da espécie. Além disso, a colonização de Marte pode ajudar a resolver problemas relacionados à superpopulação na Terra. Com o crescimento da população mundial, encontrar novos lugares habitáveis torna-se crucial. Marte, com seus recursos e potencial para sustentar a vida, oferece uma alternativa que pode se tornar viável. A exploração de Marte também pode abrir portas para novas descobertas científicas. Estudar o planeta vermelho pode fornecer insights sobre a origem e a evolução do nosso sistema solar, além de aumentar nossa compreensão sobre a possibilidade de vida fora da Terra. A colonização do planeta vermelho também poderia impulsionar a tecnologia e a inovação, estimulando avanços em áreas como transporte espacial, produção de alimentos em ambientes hostis e sistemas de suporte de vida sustentáveis. Essas inovações podem beneficiar não apenas os colonizadores marcianos, mas também a vida aqui na Terra. A colonização de Marte não é apenas um empreendimento científico, mas um passo crucial para a sobrevivência e continuação da vida como a conhecemos. Essa visão vai além da simples exploração. Trata-se de salvar o futuro da humanidade. Marte pode ser apenas a primeira fase da expansão da civilização humana pelo universo. Por ser nosso vizinho, ele nos fornece uma oportunidade de estudar e aprender sobre planetas alienígenas, para quem sabe, algum dia, almejarmos destinos mais longes, como Titã, Europa, Próxima B, mundos distantes e promissores
que além de Marte, algum dia também poderiam se tornar nossa casa. Viajar pelo universo parece simples nos filmes. Uma nave faz um barulho esquisito, uma alavanca é puxada e, em segundos, ela desaparece na velocidade da luz. Mas aqui, no mundo real, as coisas são um pouco mais complicadas. A física não colabora tanto como na ficção. E, acima de tudo, há uma pergunta que continua travando nossos planos cósmicos. Como mover uma nave a distâncias absurdas, gastando o mínimo possível de energia? Durante décadas, engenheiros e cientistas buscaram alternativas aos tradicionais foguetes químicos. Ideias brilhantes já surgiram, algumas ainda em fase de testes, outras apenas no papel. Mas será que estamos olhando para o lugar certo? E se a resposta não estiver em motores futuristas, combustíveis exóticos ou reatores interplanetários, mas em algo que já conhecemos há milhares de anos? Quando falamos sobre viajar pelo espaço, sempre existe um problema gigantesco e inevitável que precisamos enfrentar: a energia. Basicamente, é ter o tipo certo de combustível para chegar ao destino. Toda a história de ficção científica traz alguma solução absurda para contornar esse problema energético, como núcleos de dobra, hiperespaço, motores impossíveis. Por mais que seja legal ver essas naves futuristas nos filmes, infelizmente nenhuma dessas tecnologias existe no mundo real atualmente. E embora descobertas revolucionárias possam mudar tudo no futuro, provavelmente nós não veremos a criação delas na nossa geração. Mas isso não significa, necessariamente, que nunca veremos uma espaçonave cruzando o espaço entre as estrelas da nossa galáxia. Significa apenas que precisamos encontrar um novo jeito de alimentar essas naves. E o melhor lugar para começar a procurar, talvez, esteja bem no nosso passado. Por milhares de anos, os humanos viajaram em barcos movidos a remos de madeira ou velas impulsionadas pelo vento. Esses navios não carregavam combustível e, mesmo assim, cruzaram oceanos enormes, aproveitando as forças da natureza. Até hoje, veleiros deslizam pelo oceano movidos só pelo ar. Agora, e se aplicássemos esse mesmo princípio no espaço? Pensa comigo. O que move um veleiro? A resposta parece óbvia, certo? O vento. Mas de onde vem o vento? Bom, o vento é gerado por diferenças de temperatura. Algumas partes da Terra aquecem mais, enquanto outras esfriam. O ar quente, menos denso, tende a subir, criando áreas de baixa pressão. Já o ar frio, mais denso, desce, formando áreas de alta pressão. O vento é, então, o movimento do ar de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, que a todo momento está desesperado para equilibrar essas diferenças. E no coração de todo esse processo está o Sol, o motor de todo o clima e da vida na Terra. Ou seja, de certa forma, os veleiros são movidos à energia solar. Por milênios, velas permitiram que a humanidade atravessasse oceanos. Mas mesmo as maiores viagens pelos mares não se comparam ao espaço vazio além do nosso planeta. O oceano é vasto, mas o espaço é quase infinito. Um vácuo puro, onde nada empurra, puxa ou se move sem um propósito. Então, como viajar por ele de forma eficiente? Os foguetes atuais são lentos e ineficientes demais para nos levar até as estrelas. Missões como a Apollo, o ônibus espacial ou os voos da SpaceX usam combustível químico. Queimam quantidades gigantescas de propelente só para escapar da gravidade da Terra. E mesmo alcançar nossos vizinhos planetários é algo incrivelmente difícil com foguetes químicos. Por isso, cientistas têm buscado formas novas de acelerar o transporte espacial, como propulsão nuclear, motores de íons e até motores de antimatéria.
Todas essas ideias são promissoras, mas trazem desafios enormes, exigem combustível demais, ainda não são eficientes o suficiente, ou a ciência por trás delas simplesmente não está pronta. Próxima Centauri, o sistema estelar mais próximo, está a apenas 4 anos-luz, mas com os foguetes de hoje, essa distância parece inalcançável. Então, se os motores tradicionais não nos levarão até lá, o que levará? Bom, entre os sistemas modernos de propulsão, os motores de íon são os mais eficientes em termos de combustível. Eles usam campos elétricos para gerar impulso, permitindo que a espaçonave acelere aos poucos com o tempo. Com combustível suficiente, um motor de íons poderia atingir velocidades impressionantes, muito além do que foguetes químicos conseguem. Mas há um problema. O gás necessário para produzir os íons, geralmente o xenônio, é limitado. Simplesmente não conseguimos carregar o bastante para a aceleração necessária em viagens tão longas entre as estrelas. Então, pelo menos por enquanto, motores de íons, infelizmente, não são uma opção para viagens interestelares. Já deu para perceber que as distâncias absurdas do cosmos tendem a dificultar qualquer viagem espacial, por mais próxima que possa ser, levando em consideração a imensidão do universo, claro. Mas e se utilizássemos a coisa mais rápida já feita pelo homem para realizar essa viagem? Será que ela seria capaz de visitar pelo menos nossa vizinhança galáctica? A sonda Solar Parker atualmente detém o recorde de velocidade como a espaçonave mais rápida já lançada, acelerando em direção ao Sol a mais de 690 mil km por hora. Mesmo a essa velocidade altíssima, levaríamos mais de 7.000 anos para chegar à próxima Centauri. Uma sonda lançada hoje só retornaria dados significativos daqui a 150 séculos. Então, se os foguetes não nos levarão até as estrelas, o que levará? A resposta talvez não esteja em mais combustível ou motores maiores, mas em algo completamente diferente, algo que não exige combustível nenhum, como barcos à vela movidos pelo Sol. E se fizéssemos o mesmo com uma espaçonave? Bem, na verdade já fizemos. A tecnologia se chama vela solar. Ela não é movida por motores, mas pela suave pressão da luz, do mesmo jeito que uma pipa é empurrada pelo vento. O Sol emite fótons, partículas minúsculas sem massa, mas que carregam energia e momento. E mesmo não possuindo massa de repouso, elas exercem força quando colidem com uma superfície. Quando atingem uma vela solar altamente reflexiva, não desaparecem ou ricocheteiam aleatoriamente. Elas transferem parte do seu momento para a vela, a empurrando para frente. Como vimos, diferente dos foguetes químicos, velas solares não queimam combustível. Elas aproveitam o fluxo constante de fótons da luz solar. O impulso inicial é fraco, sim, mas nunca para, e essa aceleração contínua permite que a nave atinja velocidades incríveis com o tempo, muito além do que qualquer motor convencional poderia alcançar. Para funcionar, a vela precisa ser ultra leve, resistente e altamente reflexiva. Porque, se ela absorver a luz em vez de refletir, não haverá impulso, só aquecimento. E nesse caso, desperdiçamos energia em calor, não em movimento. Beleza, temos velocidade, mas e a manobra? Bom, para controlar a nave, basta alterar o ângulo da vela, como um veleiro que navega contra o vento. Ou seja, a luz não é só o motor, ela é também o leme, a bússola e o combustível que impulsiona a vela para frente, ao mesmo tempo em que oferece controle preciso sobre o caminho da espaçonave. E isso não é algo que está apenas no papel. Em maio de 2010, a Agência Espacial Japonesa lançou com sucesso a Icarus, uma espaçonave movida à vela solar, completamente sem combustível. A sonda chegou a atingir velocidades de milhares de quilômetros por hora. Ela passou por Vênus e continuou enviando dados por 5 anos. Com uma assistência gravitacional do planeta nublado, a Icarus atingiu uma velocidade máxima de 12.000 km por hora.
E se tivesse a oportunidade, poderia ter ido ainda mais rápido, talvez até superar a Voyager, que viaja a 60 mil quilômetros por hora. Mas esse não foi o único teste utilizando essa tecnologia. Em junho de 2019, a vela solar LightSail 2 da Planetary Society usou apenas a luz solar para alterar sua órbita ao redor da Terra, provando que o controle por vela solar realmente funciona. Já em setembro de 2024, a NASA lançou a missão ACS-3, que conseguiu abrir sua vela solar de 9 metros de largura. A aceleração foi pequena, mas mensurável. No entanto, uma das hastes entortou, o que causou alguns problemas. Ainda assim, a espaçonave continua fornecendo dados valiosos. Essas missões provam que velas solares funcionam, mas, para chegar até as estrelas, talvez a luz do Sol não seja suficiente. Pode ser que precisemos de algo a mais, um impulso extra, e esse empurrão pode vir de lasers potentes instalados aqui na Terra. O projeto Breakthrough Starshot, proposto em 2016 por Yuri Milner, Stephen Hawking e Mark Zuckerberg, quer usar lasers para acelerar velas solares a até 20% da velocidade da luz, rápido o bastante para alcançar Próxima Centauri em apenas 20 anos ao invés de 7.000. O problema é o custo. Construir o Starshot custaria bilhões de dólares. Não que isso seja problema para eles. Embora o Sol possa nos impulsionar, os lasers de alta potência podem realmente fazer a diferença na velocidade da nave. Estações de laser no espaço até poderiam funcionar, mas nunca teriam a mesma potência que um conjunto imenso de lasers sendo disparados aqui da Terra. O princípio é simples. Disparando um laser potente contra a vela, os fótons a empurrariam da mesma forma que a luz solar. Mas ao contrário do Sol, um laser pode concentrar uma quantidade enorme de energia em uma área minúscula, acelerando a vela muito mais rápido do que qualquer luz estelar natural seria capaz. O conjunto de lasers teria que ser gigantesco, possivelmente com quilômetros de largura, mas não seria perigoso a menos que algo como um pássaro ou avião cruzasse o feixe. E como o espaço é praticamente vazio, o risco de danos fora da atmosfera é mínimo. Agora, vamos supor que essa nave seja realmente construída. Uma vez fora do sistema solar, controlar a direção da vela se torna muito mais difícil. A intensidade da luz diminui rapidamente à medida que se afasta da fonte. Então, a maior parte da aceleração precisa acontecer no início da viagem, o que torna o direcionamento inicial extremamente importante. Quando a vela solar chega ao sistema estelar de destino, frear, em teoria, é simples. Basta girar a vela, para que ela encare a luz da nova estrela. Assim, a mesma pressão luminosa que antes empurrava para frente, agora age como freio. Muito provavelmente, esse mecanismo funcionaria de forma autônoma, já que enviar um sinal aqui da Terra até Próxima Centauri não seria muito viável. Mas supondo que a gente consiga fazer tudo isso direito, e que uma nave com vela solar consiga atravessar o vazio entre as estrelas da nossa galáxia. E aí, o que faríamos com essa capacidade? Bom, de novo, podemos olhar para a história. Bastou provar que um navio podia cruzar o Atlântico rumo ao oeste e encontrar novas terras, que uma nova era de exploração começou. O desconhecido nos atrai. Ele nos chama. E, inevitavelmente, a humanidade vai responder. Mas precisamos pensar grande. Uma nave tripulada utilizando vela solar exigiria uma vela gigantesca, com quilômetros de largura, algo que só poderia ser fabricado e montado no espaço. Bom, já temos uma ideia de como resolver o principal problema de uma viagem espacial longa, que é a propulsão, mas claro, outros problemas importantes surgirão. A nave precisaria de escudos pesados contra a radiação. E a falta de gravidade durante uma viagem tão longa traria riscos sérios à saúde. O suporte de vida teria que ser extremamente confiável e capaz de se manter sozinho. Sem falar nos outros inúmeros problemas que ainda temos que resolver, só o tempo dirá se a humanidade irá conseguir. O importante é que o princípio central é sólido.
Velas solares não precisam de combustível. Podem atingir velocidades incríveis e talvez sejam a nossa passagem para as estrelas. No fim das contas, talvez o segredo para conquistar as estrelas não esteja em tecnologias absurdamente complexas ou motores que desafiam as leis da física, mas sim em voltar às nossas raízes. Usar o que a natureza já nos oferece, como sempre fizemos. Por milhares de anos, navegamos os oceanos aproveitando o vento, sem precisar de combustível, sem precisar entender cada detalhe da atmosfera, apenas confiando que o vento sopra, que o sol brilha e que, com as velas certas, podemos chegar muito longe. Hoje o oceano a ser cruzado é o espaço, e embora ele seja muito mais frio, mais escuro e mais vasto, o princípio continua o mesmo: uma vela, uma força constante e um destino distante. A vela solar pode parecer frágil diante da imensidão do cosmos, mas ela carrega algo poderoso: a simplicidade. E é justamente essa simplicidade que pode nos levar onde nenhuma nave foi antes. Claro, ainda há desafios gigantescos pela frente. Precisamos entender como manter humanos vivos durante anos, talvez décadas, em um ambiente hostil. Precisamos proteger essas naves da radiação, construir estruturas enormes no espaço e, quem sabe, aprender a viver longe da Terra. Mas toda jornada começa com o primeiro passo. E já demos esse passo. Seja com a luz do sol ou com lasers disparados da Terra, não importa. O que importa é que estamos, finalmente, aprendendo a velejar pelo cosmos. E quem sabe, daqui a algumas gerações, olhar para trás e perceber que tudo começou com uma simples ideia: deixar a luz nos guiar. Porque no fim talvez não seja preciso vencer o espaço com força bruta. Talvez seja preciso apenas aprender a dançar com a luz. O ano é 2225 e a humanidade realizou o impossível. Após um século vagando pelo vazio do espaço, uma nave com tripulação humana finalmente chegou à próxima Centauri B, um mundo que antes existia apenas nos sonhos mais distantes. 4 gerações nasceram, viveram e morreram a bordo da nave, sem jamais tocar o solo, sem sentir o vento no rosto. Agora, seus descendentes pisam em um terreno alienígena pela primeira vez. Mas este planeta não é a Terra. O céu tem um tom avermelhado, o ar é venenoso, e até mesmo a gravidade é uma inimiga invisível. Os próximos 10.000 dias testarão ao extremo cada um dos astronautas. Será que conseguirão construir um futuro aqui? Ou os sacrifícios dos ancestrais terão sido em vão? Antes de começarmos, é bom deixar claro que isso é um experimento mental, já que é impossível saber ao certo como seria o comportamento de uma colônia em um planeta totalmente novo. O número de variáveis é quase infinito. De qualquer forma, vamos tentar e imaginar como seria o comportamento de uma colônia humana nos seus primeiros 27 anos em Próxima B. Após um século de avanços em tecnologia espacial, a humanidade finalmente encontrou uma maneira de viajar pelo espaço de forma eficiente. Com esse novo sistema de propulsão, foram necessários apenas 100 anos para alcançar Próxima B. Ao entrar em órbita ao redor do exoplaneta, os colonos se reúnem nas janelas de observação, todos com os olhos fixos no mundo alienígena abaixo. Ele é menor que a Terra, com uma superfície que parece uma mistura de planícies rochosas e brilhos de gelo. Agora, os astronautas precisam tomar uma decisão difícil: se estabelecer na zona do crepúsculo, uma estreita faixa entre extremos, ou arriscar a vida nos ambientes mais hostis do planeta. O momento é ao mesmo tempo emocionante e assustador,
Mas a resposta parece óbvia. Pela primeira vez em um século, os colonos não são mais viajantes, são pioneiros. Mas os desafios à frente colocarão à prova sua resiliência como nunca antes. A primeira nave auxiliar inicia a descida até a superfície de Próxima B. O pouso é turbulento. A gravidade mais intensa do planeta puxa impiedosamente o corpo dos colonos. Finalmente, a nave aterrissa em uma planície árida e rochosa, próxima ao Equador, local escolhido por sua temperatura relativamente estável e pelo acesso ao gelo subterrâneo. A atmosfera é fina demais e recheada de gases tóxicos, dióxido de carbono, metano e enxofre, tornando impossível respirar sem trajes especiais avançados. Assim que pousam, equipes de cientistas, engenheiros e especialistas em suporte à vida entram em ação. Habitats pré-fabricados são montados e um pequeno reator de fusão nuclear é ativado para fornecer energia à colônia. A água reciclada por 100 anos na nave começa a ser extraída e purificada. Mas mesmo com as primeiras estruturas surgindo sobre o solo alienígena, uma realidade cruel se impõe. Esse mundo não foi feito para humanos. 55 dias após a chegada, a gravidade mais forte começa a cobrar seu preço. Os colonos ficam mais baixos, seus ossos se tornam mais densos e os músculos mais fortes. Mas tudo isso tem um custo. O cansaço é constante e os ferimentos são frequentes. Então surgem os primeiros sinais de uma doença leve no sistema respiratório, causada por traços microscópicos presentes na atmosfera. As equipes médicas correm para entender e tratar a doença. Em meio à tensão, a hipótese de algumas pessoas se espalha. E se nesses 100 anos a humanidade criou uma tecnologia de propulsão mais avançada e enviou outra equipe de astronautas que chegaram antes em Próxima B? Essa ideia cria nos colonos uma mistura de esperança e medo. Mas nenhuma outra nave aparece. Décadas depois, eles descobrirão a trágica história da segunda missão enviada da Terra. Ela perdeu contato 40 anos após o lançamento. No entanto, por hora, os colonos têm preocupações mais urgentes. Conforme o tempo passa, a sensação de que algo parece errado só aumenta. Na verdade, os colonos sentem isso desde o primeiro dia. Não há nascer do sol, nem pôr do sol. Apenas uma eterna penumbra que se estende pelo horizonte. Isso acontece porque Próxima B é travado por maré. Ou seja, um lado está sempre voltado para sua estrela vermelha e extremamente escaldante, enquanto o outro vive numa noite perpétua e um frio cortante. Avance demais em qualquer direção e você pode ser queimado ou congelado. A única chance de sobrevivência está na zona do crepúsculo, onde as temperaturas são menos extremas. Para lidar com isso, os colonos criam ciclos artificiais. Dentro dos habitats, iluminação e rotinas controladas simulam um dia de 24 horas. Turnos de trabalho, refeições e períodos de descanso são rigorosamente organizados para imitar a vida na Terra. Mas lá fora, o ambiente continua estranho e hostil. O impacto psicológico é profundo. Alguns colonos sofrem de insônia ou depressão. Outros têm uma sensação constante de deslocamento, como se estivessem vivendo em um sonho. Chegamos no 100º dia e a colônia começa a tomar forma. Já são 4.538 colonos em solo, enquanto uma pequena tripulação permanece na órbita. A extração de água vira prioridade. Usando eletrólise, os colonos separam moléculas de água em oxigênio e hidrogênio, garantindo ar respirável e combustível. O gelo subterrâneo é aproveitado para beber e irrigar plantações. A produção de alimentos começa em biodomos, onde cultivos geneticamente modificados, principalmente trigo, arroz e leguminosas, são adaptados para crescer sob a fraca luz e a intensa radiação de Próxima B. Mas os desafios estão longe do fim. A gravidade elevada torna a agricultura mais cansativa
e as técnicas precisam ser ajustadas ao novo ambiente. Equipes médicas trabalham incansavelmente para ajudar os colonos a se adaptarem. Terapias de luz e suplementos de melatonina são usados para imitar o ciclo terrestre, enquanto programas de fisioterapia ajudam a lidar com os efeitos físicos da gravidade. Porém, o impacto emocional é mais difícil de curar. A penumbra interminável, o zumbido constante das máquinas e o risco sempre presente de tempestades solares pesam sobre a mente de todos. À medida que a colônia cresce, um novo debate ganha força. Até que ponto a engenharia genética será necessária para garantir a sobrevivência? Com a diversidade genética limitada entre os colonos originais, o risco de consanguinidade se tornou uma preocupação real, já que isso pode aumentar o risco de doenças genéticas recessivas em seus descendentes, pois há maior chance de ambos os pais transmitirem um mesmo gene defeituoso. Aconselhamento genético virou algo indispensável e passou a se utilizar material genético armazenado criogenicamente na Terra para introduzir novos traços. Mas o assunto mais polêmico era a edição genética. Para alguns, a sobrevivência da colônia dependia de fortalecer as próximas gerações, as tornando mais resistentes à radiação, mais fortes e adaptadas à gravidade local. Para outros, isso era ultrapassar limites éticos e brincar de Deus. O debate atingiu um ponto crítico com o nascimento do primeiro humano em Próxima B, batizada de Ava. Ela se tornou um símbolo de esperança para o futuro da colônia. Mas sua chegada também trouxe questionamentos difíceis. Será que ela e os nascidos ali seriam o início de uma nova espécie, moldada por um mundo alienígena? Ou continuariam humanos conectados à herança da Terra? Seja qual for a resposta, uma coisa era certa. Todos faziam parte de um grande experimento científico, e cada descoberta é parte essencial dessa missão. Chegamos ao dia 200, e a colônia finalmente alcança a estabilidade. Com as necessidades básicas sob controle, a ciência assume o protagonismo. Amostras do solo revelam um ecossistema complexo de vida microbiana, levantando discussões sobre a possibilidade de terraformar Próxima B, ou o risco de que patógenos desconhecidos possam ser uma ameaça. Pesquisas geológicas revelam veios ricos em superligas metálicas, ideais para a construção e geração de energia. Atividade geotérmica oferece uma nova fonte energética, e regiões vulcânicas prometem minerais valiosos. O nascimento de Ava marca um divisor de águas. Pela primeira vez, há vida verdadeiramente nascida ali. A colônia deixa de ser apenas um acampamento. Está se tornando uma sociedade, com toda a complexidade que isso implica. Ao final do primeiro ano, a população ultrapassa os 5.000 habitantes. Torres de cultivo verticais surgem como monumentos futuristas, sustentando a colônia com ecossistemas cuidadosamente projetados. Cientistas desenvolvem remédios a partir de compostos nativos, criando tratamentos para doenças específicas de Próxima B. Acima deles, a nave-mãe ainda orbita o planeta, funcionando como uma estação de pesquisa que estuda a atmosfera e as estrelas próximas. Mas apesar das conquistas, novos desafios surgem. A órbita de 11 dias gera estações imprevisíveis, padrões de ventos instáveis e tempestades intensas. As erupções solares continuam sendo uma ameaça constante, exigindo reforço nas proteções contra a radiação. E a maior questão de todas se torna a cada dia mais acalorada: se adaptar ao planeta ou transformá-lo por meio da terraformação. Com o crescimento da colônia, vêm ambições maiores. Novas tecnologias surgem impulsionadas pela necessidade de não apenas sobreviver, mas prosperar nesse novo mundo. A proteção contra a radiação se torna prioridade máxima, e engenheiros se apressam em desenvolver materiais leves e super-resistentes usando minerais locais. As torres agrícolas se expandem, abrigando ecossistemas completos que produzem alimentos, medicamentos e até plantas bioluminescentes para iluminação.
O debate sobre terraformação se intensifica. Um grupo defende a adaptação, propondo que a colônia abrace as condições únicas do planeta e aprenda a viver em harmonia com ele. O outro grupo defende a terraformação, convencido de que moldar o planeta para se parecer com a Terra é a chave para a sobrevivência a longo prazo. Os riscos são imensos. Transformar o planeta exigiria recursos colossais e traria consequências imprevisíveis, mas também poderia torná-lo muito mais habitável para as futuras gerações. Enquanto isso, as políticas genéticas passam a ser cuidadosamente avaliadas. Com o risco constante de doenças hereditárias e consanguinidade entre os descendentes dos colonos originais, diretrizes rígidas são estabelecidas para preservar a diversidade genética. Material genético da Terra é introduzido, fortalecendo a população. Técnicas avançadas de edição genética eliminam doenças hereditárias e aumentam a resistência às condições hostis de próxima B. Mas esses avanços acabam provocando transformações culturais que poucos esperavam. Com o tempo, a colônia desenvolve sua própria cultura e tradições. Um novo calendário é criado, baseado nos 11 dias da órbita do exoplaneta. A celebração centenária, realizada a cada 100 ciclos, aproximadamente 3 anos terrestres, se torna um evento importante, marcando o progresso da colônia e homenageando os que sacrificaram tanto para construí-la. A vigília do crepúsculo, realizada a cada 33 ciclos, aproximadamente um ano terrestre, celebra a posição única da colônia na zona do crepúsculo. Exibições bioluminescentes iluminam a noite artificial, simbolizando a vida que os humanos trouxeram para esse mundo alienígena. Mas nem tudo é harmonia. À medida que a população cresce, as tensões também aumentam. O debate sobre terraformação divide os colonos. Alguns defendem mudanças radicais no planeta, enquanto outros pedem cautela. Conflitos crescentes por recursos e decisões de governança testam a unidade da colônia. Ainda assim, apesar das dificuldades, a comunidade continua a evoluir, impulsionada por uma determinação coletiva de sobreviver e prosperar. Cerca de 6.000 dias após o pouso, a colônia faz uma descoberta surpreendente. Astrônomos a bordo da nave-mãe detectam anomalias gravitacionais incomuns no sistema de Próxima Centauri. Análises mais detalhadas revelam cinturões de asteroides desconhecidos e variações nos padrões gravitacionais entre as 3 estrelas do sistema. Isso levanta uma possibilidade instigante. Haveria outras formas de vida por ali? Uma pequena sonda é lançada rumo à Próxima Centauri C, o planeta mais externo do sistema. A jornada levará alguns anos, mas os dados enviados de volta poderão revolucionar a compreensão da colônia sobre seu novo lar e sobre o sistema planetário que agora vivem. Alguns colonos especulam que as anomalias podem ser sinais de inteligência extraterrestre. Outros descartam essa ideia como mera fantasia. Ainda assim, a possibilidade de um contato real, o primeiro contato com uma forma de vida alienígena avançada, ocupa um lugar constante na mente dos habitantes. À medida que a colônia se aproxima de seu 27º aniversário, ela se vê diante de uma encruzilhada crítica. A população já chega a 8.000 pessoas, sendo quase metade nascida em Próxima B. Esses indivíduos, nascidos no planeta, são mais baixos, têm ossos mais densos e visão adaptada à baixa luminosidade, sinais claros de adaptação ao novo ambiente. No entanto, também enfrentam desafios únicos, como doenças emergentes, incluindo a já conhecida Síndrome Respiratória de Próxima B. O futuro da colônia mistura promessas e incertezas. Grandes projetos estão em andamento, como a construção de um lago artificial e a ampliação das operações de mineração. Engenheiros sonham com naves de longo alcance para explorar Próxima Centauri C e, quem sabe, até mais além. A nave-mãe, ainda orbitando acima, continua sendo um símbolo poderoso do início de tudo e das possibilidades futuras.
Muitos acreditam que grandes espaçonaves continuarão sendo lançadas, levando uma nova geração de pioneiros a outras estrelas. Mas a grande pergunta permanece: que tipo de futuro os colonos irão construir? Continuarão se adaptando à próxima Centauri B, enfrentando seus desafios e aproveitando suas oportunidades? Ou tentarão transformar o planeta, moldando-o para se parecer com a Terra que deixaram para trás? A resposta moldará não apenas o destino da colônia, mas o futuro de toda a humanidade. E aqui chegamos ao fim dessa jornada imaginária. Uma colônia em Próxima B, há 27 anos tentando sobreviver em um mundo que não foi feito para humanos, mas que aos poucos começa a moldar quem somos. Vimos os desafios físicos, emocionais, genéticos e éticos que essa missão impôs. E mesmo sendo apenas um exercício mental, uma ficção construída com base em ciência e suposições, não deixa de ser um retrato do que poderíamos enfrentar caso decidíssemos, de fato, dar esse passo ousado para além do sistema solar. Mas antes que alguém feche esse vídeo, achando que a humanidade já está com um pé em Próxima B, é importante lembrar: tudo isso é pura especulação, uma simulação criativa, um convite para pensar, questionar e imaginar. Estamos longe de construir uma colônia humana fora da Terra, e alcançar um planeta como Próxima B, mesmo que ele esteja a, entre aspas, apenas 4,2 anos-luz de distância, é algo extremamente complicado com a tecnologia que temos hoje. Além disso, temos dezenas de obstáculos técnicos e biológicos. Como proteger uma tripulação da radiação cósmica durante décadas de viagem? Como produzir alimentos e manter a saúde mental de pessoas presas em uma nave por tanto tempo? E claro, há o enorme desafio de pousar em um planeta totalmente desconhecido, com clima, gravidade, química e riscos biológicos imprevisíveis. O exercício mental que fizemos aqui é como olhar para uma estrela no céu e imaginar não só o que há ao redor dela, mas também como seria viver ali. É um convite à imaginação, mas também à ciência. Porque, antes de qualquer conquista, o futuro sempre nasce de uma boa pergunta. E talvez a pergunta que deixamos no ar seja: até onde estamos dispostos a ir para garantir a sobrevivência da nossa espécie? Ao final dessa jornada, fica claro que viajar pelo espaço não é apenas sobre tecnologia ou foguetes. É sobre quem somos e para onde queremos ir como espécie. Cada motor revolucionário, cada nave lançada e cada sonho de colonizar outros planetas é um reflexo da nossa curiosidade infinita e da nossa vontade de ir além. Marte pode ser o primeiro passo, Próxima Centauri o próximo grande salto, e mundos como Próxima B talvez um dia se tornem a nova casa de nossos descendentes. Nada disso será fácil. Haverá perigos, sacrifícios e escolhas difíceis pelo caminho. Mas foi assim em toda a história da humanidade. Cruzamos oceanos, escalamos montanhas, exploramos desertos. Agora, o horizonte a ser atravessado é cósmico. O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é evidente: permanecer apenas na Terra não será suficiente. O espaço nos chama, e esse chamado mistura ciência, imaginação e esperança. Porque no fim, explorar o universo não é apenas garantir a sobrevivência da nossa espécie, é descobrir novos significados para a vida. Seja em Marte, nas velas que nos levarão a outra estrela, ou nos primeiros passos de uma colônia em Próxima B, uma nova era de exploração já começou. E cada viagem, real ou imaginada, nos aproxima de um futuro onde olhar para o céu não será apenas contemplar as estrelas, mas lembrar que entre elas também é o nosso lugar. Obrigado.